Emiliano Dias continuarão no Vasco ou não. Apenas uma conversa e vida que segue. Na madrugada aí de domingo para segunda-feira, essas informações começaram a pipocar, mas pela informação que eu obtive, a comissão técnica realmente não vai ficar no Vasco da Gama. A gente vai ouvir alguns bastidores a mais que surgiram de toda essa situação e já os primeiros passos de Pedro Martins, o novo diretor executivo do Vasco, já trabalhando no CT Moacir Barbosa, tá bom? Então já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações e sigam a minha conta pessoal lá pelo Instagram, beleza? Dito isso, vamos agora às informações. Primeiro, gostaria de mergulhar aqui numa matéria, gostaria de reagir a uma matéria feita pelo companheiro Lucas Pedrosa, que ele foi um pouco mais a fundo e trouxe ainda mais bastidores da questão aí dessa guerra de narrativas criada entre a comissão técnica do Ramon e a SAF do Vasco. E mais uma vez a gente mergulha e vê a bagunça que é o departamento de futebol do Vasco. Vamos aqui, a matéria feita pelo Lucas, inclusive mandar um abração para ele, fez uma cirurgia durante a semana para remoção de um cisto e tá tudo bem com o nosso careca da colina. Vamos aqui seguir. Exclusivo, no caso a chamada do Pedrosa lá. Bastidores da confusa saída de Ramon Emiliano Dias do Vasco. Situação não está definida, mas definição é nessa segunda-feira. A derrota por 4-0 para o Criciúma foi a maior vergonha da vida de Ramon Dias e Emiliano Dias. Foi assim que uma fonte próxima ao pai e ao filho, ouvida pela reportagem, classificou o vexame que o Vasco deu em São Januário. Nessa matéria, contaremos detalhadamente os bastidores do que aconteceu após o apito final da partida pela quarta rodada do Brasileirão, que ocorreu no último sábado e culminou na saída confusa da dupla do comando técnico do Vasco, ou melhor, na possível saída. Aqui ele já fala de uma possibilidade aí de reviravolta, mas vamos seguir. O peso da goleada é um dos tópicos aqui da matéria. A comissão técnica, quase 10 meses à frente do Cruz Maltino, sempre identificou a dificuldade que esse grupo tinha com equipes de menor expressão. A falta de atenção e intensidade foram marcas, principalmente em 2024, diante de Água Santa em Nova Iguaçu. Desde então, internamente, a cobrança por jogos de maior nível contra essas equipes acontecia no vestiário e também nos treinamentos. Há relatos de pessoas que acompanham o dia a dia, inclusive, de que a semana de treinamentos havia sido ótima. A escalação de Payet como titular, por exemplo, só ocorreu pois o francês havia destruído nos treinamentos e mostrou condições para começar a partida. Não deu certo, mas a bronca da comissão técnica não era apenas com a parte tática. O que eles decretaram meses antes estava acontecendo contra o Criciúma. O elenco do Vasco desceu para o vestiário perdendo. No intervalo, Ramon e Emiliano já cobraram o grupo em relação à postura em campo. Palavras questionando o grupo sobre a vontade de estar ali já eram ditas. A intenção era motivar, como sempre fizeram desde que chegavam, mas naquele momento o grupo não conseguiu responder como antes. E aqui é o bastidor da confusão mesmo, que é depois do apito final da partida e é onde começam-se todos os problemas. Apito final e vestiário. O Criciúma protagonizou uma das maiores vergonhas da história do Vasco. E no calor do momento, um pequeno grupo de torcedores em São Januário começou a xingar Ramon Dias nas arquibancadas. Segundo pessoas próximas ao técnico, foi ali que ele resolveu pedir para sair, se perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? Assim que entraram no vestiário, envergonhados e nervosos com o resultado, de cabeça quente, Ramon e Emiliano Dias disseram que iriam embora. A decisão no momento se deu não só pelos xingamentos de uma pequena parte da torcida, mas principalmente porque os dois entendiam que se o grupo trabalhou tão bem durante a semana e apresentou essa vontade e esse futebol, talvez eles, comissão técnica, fossem um problema. Foi ali que eles também comunicaram que sairiam para o gerente de futebol Cláudio Rocha. O profissional do Vasco fez de tudo para que eles não saíssem. Usou palavras
que até mesmo emocionaram a dupla argentina, segundo fontes da diretoria do Vasco. Isso realmente aconteceu, inclusive com Lúcio Barbosa, que não estava presente no jogo, tentando contato, mas a decisão parecia tomada naquele momento. Estão prestando bastante atenção? É o Ramon Dias que toma a decisão com o Emiliano de deixar o Vasco e comunica isso ao Clauber. O Lúcio Barbosa tenta ligar para ele, ele não atende, diz que a decisão dele está tomada já. E aqui é o momento que ele vai começar, que eles vão começar a falar com os jogadores, beleza? Quando Ramon e Emiliano ainda estavam comunicando ao grupo, vários jogadores não acreditaram na decisão. Todos assumiram a responsabilidade e, de forma geral, entenderam que a saída dos dois não ajudaria o Vasco em nada. Alguns deles choraram e pediram a permanência. Neste momento, pai e filho estavam conversando e decidiram que ficariam. Até que em um espaço de menos de 20 minutos, onde tudo isso aconteceu, Ramon e Emiliano, diante dos atletas, viram a demissão deles pela TV ligada no vestiário com o tweet oficial do Vasco. A mágoa e o pronunciamento, a gente caminha para a reta final. Com o episódio, ao saberem que o Vasco, em minutos, anunciou a saída sem ao menos comunicá-los que iriam divulgar, os argentinos exigiram um pronunciamento para ao menos se despedirem dos torcedores de uma forma digna. Eles acham que ajudaram muito ao Vasco para o tratamento que receberam no fim. Não gostaram porque a história deles não é de saída pela porta dos fundos em um clube que aprenderam a amar, relatou uma fonte. Magoados e com a cabeça de que foram demitidos, se despediram e fizeram o pronunciamento. Logo após o episódio, inevitavelmente, pessoas do Vasco entenderam que poderia se tratar de uma estratégia em relação à multa rescisória. Por isso, inclusive, foi feito um esclarecimento no perfil oficial do Vasco, público a todos pelo X ou Twitter, depois de uma nota confusa e que aqui abro um parênteses para a opinião, beira o amadorismo, como um clube que possui contratos com milhões envolvidos em uma saída anuncia um desligamento sem ter papéis assinados ou ao menos comunicar aos envolvidos. Não posso falar que beira, é amadorismo, apenas mais uma da gestão vascaína. O dia seguinte, o Vasco não publicou em seu site oficial, no caso domingo, sobre a demissão. Apenas a nota no X oficial do clube ainda consta. Não há nenhum documento assinado com a rescisão de contrato do Cruz Maltino e os ainda oficialmente técnicos Ramon e Emiliano, o que significa a situação não está definida, nem de um lado e nem de outro. Ramon e Emiliano já estavam convencidos de que ficariam após a conversa com os jogadores, mas o tweet os pegou de surpresa pela rapidez. Repito, foram menos de 20 minutos entre todos os acontecidos que relatamos. Porém, a pai e filho entendem, principalmente na figura de Ramon Dias, que não mereciam ser tratados assim, nem pelo clube e nem pelo pequeno grupo de torcedores em São Januário que xingou o comandante. Ao mesmo tempo, a família argentina está completamente adaptada ao Rio de Janeiro, tanto que após sondagens de times da Arábia, River Plate e até duas grandes equipes paulistas não abriram conversas para sair do Vasco. No fim, entende que não deveriam acabar ser desse jeito e estão desolados com tudo que aconteceu. A cabeça ainda está quente. Lúcio Barbosa tentou o contato com Ramon e Emiliano neste domingo, sem sucesso. Os relatos são de que a cabeça ainda está quente e, para não ocorrer uma discussão, as partes preferiram não se falar nesse final de semana. A conversa definitiva será nesta segunda, o dia D, para sabermos se a passagem marcante de Ramon e Emiliano pelo Vasco da Gama vai terminar de uma forma triste e conturbada. Fato é que os argentinos amam o Vasco e a torcida, eles não estão acreditando ainda que isso aconteceu e não descartam até se o clube fizer um esforço e a torcida também quiser a permanência. Relatou uma fonte próxima. A segunda-feira do Vascaíno promete haver. Parabéns ao Lucas pelas apurações. Agora eu vou só aqui de opinião e a gente conclui esse primeiro vídeo. A informação do GE de hoje é de que o Pedro Martins já chegou no Rio de Janeiro no domingo e desde o domingo está tratando já da situação. Segundo o GE, o assunto Ramon Dias no Vasco
já é uma página virada. E a partir desta segunda-feira, o clube vai buscar um novo treinador. E agora a questão aqui, para a gente encerrar definitivamente esse caso, e pelo andar da carruagem pode ter uma reviravolta ou não, segundo o GE não, mas segundo o Pedrosa pode vir a acontecer, para mim aqui deixa claro algumas situações. Primeiro item, o Ramon e o Emiliano, sob hipótese alguma, podem estar chateados, e não foi o estádio inteiro. De fato, foi uma pequena parcela da torcida do Vasco que xingou o Ramon Dias e o Emiliano. O Vasco toma de 4-0 dentro de casa, uma das maiores vergonhas da história, e o torcedor que pagou o ingresso, ele não tem o direito de xingar. Essa torcida não gosta do Romário, essa torcida já xingou e xinga o Edmundo toda hora. O Roberto Dinamite como presidente foi achincalhado, inclusive muita gente não gosta do Roberto pelo período dele como gestão. Com todo respeito, o Ramon Dias fez um trabalho bem bacana e importante no Vasco em 2023, mas ele não está acima do Vasco e nem acima da torcida do Vasco. Se o torcedor achar que naquele dia ele quer xingar o treinador, ele tem esse direito. Ele não tem o direito de fazer o que alguns fizeram, é tacar lata de cerveja em cima do Emiliano Dias, que fizeram isso no final do estádio, no final do jogo. Agora, xingar, cobrar e protestar, qualquer um daqueles jogadores ou da comissão técnica podem passar por isso. E torcedor, vocês sabem como é que é passional, é emoção, depois a coisa normaliza. Então, ficar melindrado, porque parte da torcida e uma pequena parte o xingou, e aí o que eu tô fazendo aqui porque eu tô sendo xingado, desculpa, eu nunca vou achar isso normal. Nem o Antônio Lopes, nos anos de glória dele lá, ganhando tudo no Vasco, ninguém tá acima da instituição. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que muita gente não tá frisando, é que se teve confusão e o Vasco errou pela forma amadora como fez a nota, e eu concordo nesse aspecto, agora, quem causa confusão é o Ramon e Emiliano Dias e a comissão técnica. Desculpa. Ninguém os demitiu, não partiu da diretoria do Vasco a situação da demissão. Quem ficou melindrado com o xingamento da torcida e chateado com o resultado de campo, entendendo que talvez o problema fosse eles mesmos e decidiu pedir o boné, foram eles. Quem causou a confusão foram eles. Foram eles que foram falar com o Clauber para comunicar a demissão. Todo mundo que noticiou e apurou a informação chega na exata conclusão de que, sim, o Vasco tentou, através do Clauber e o Lúcio Barbosa por telefone, sem sucesso, interpelar e demover o Ramon Dias e o Emiliano Dias da decisão, e eles foram até os jogadores e comunicaram que pediram o boné. Depois de alguns jogadores chorarem, pedir para que eles ficassem, eles teriam ali se arrependido da decisão. Agora, colocar tudo na conta do Vasco, dizer que foi o Vasco, que foi, e foi amador sim, eu vou falar disso, eu já falei, não tem problema repetir aqui, já que eu tô voltando no assunto. Colocar 100% da culpa no Vasco é sacanagem. Não foi o Vasco que os demitiu, eles pediram demissão. Poderia ter esperado mais um pouco, ver se era isso mesmo, consultar assim, ó, vocês pediram demissão, falaram que é irrevogável, falaram com o Clauber, a comunicação do clube tem que trabalhar. Tá confirmado? A gente pode emitir aqui a nota oficial do desligamento de vocês? Beleza, pode ir lá. E aí o Vasco fazia o comunicado. O Vasco ouviu o pedido de demissão dele e já mandou. Por outro lado também, vamos tentar humanizar um pouco a relação. Será que quem tá na comunicação também não falou, pô, cara, o Ramon não é moleque, o Ramon não é palhaço, ele não é dois papos. Se ele falou que pediu a demissão e ponto. Então eu não acho que o Ramon daqui a pouco, arrependi, e aí já fizeram o comunicado. Talvez faltou um pouco mais de experiência, e esse episódio vai acrescentar profissionalmente na vida de todo mundo que trabalha na comunicação do clube. Depois do evento Ramon Dias, acredito que nunca mais ninguém vai emitir uma nota assim, pouco depois do jogo, ciente de que pode acontecer um novo episódio como esse. Só agravou a confusão toda, porque a multa do Ramon Dias é milionária. E se caracteriza que o Vasco que o demitiu
aí o Vasco vai ter que pagar uma multa de mais de 15 milhões de reais. A gente está falando de um reforço de qualidade para chegar na janela do meio do ano, só com a questão da indenização. Então eu já falei aqui que o Vasco foi muito amador, acho que o Vasco erra ainda mais ao permitir que eles fizessem um pronunciamento. Pô, Diego, agora os caras não vão poder falar? Podem falar, na rede social deles, onde eles quiserem falar. Convoca uma coletiva de imprensa, aqui é um pronunciamento dele, mas não dentro da instituição. E justamente por estar de cabeça quente. Eles acabaram de ter um problema, o Vasco acaba de comunicar a saída, eles alegam que foram demitidos pelo Twitter. Então, puta vida, tu vai dar um microfone para os caras falarem? Então, assim, só piorou. E aí, para finalizar, sobre essa questão de reviravolta, pode reverter, vai e fica, minha visão, eu acho que não tem mais clima. Como é que ficam os jogadores e o grupo? O Vasco toma outro cacete daqui a pouco, os caras vão pedir demissão de novo? Como é que eles vão lidar com o grupo, já que o grupo está ciente de que eles se sentiram, de alguma forma, meio que... Vou ter que tomar cuidado com a palavra que eu vou usar aqui para não pegar pesado. Eles se sentiram mal com a situação do clube treinar, os jogadores treinarem, um absurdo na semana e no jogo meio que meter um migué. E aí, pô, como é que fica essa relação de confiança? Os jogadores vão sentir que a comissão confia neles ainda ou não? Os jogadores que não vêm jogando, será que não ficaram felizes com a saída do Ramon? E agora a possibilidade do retorno dele vão ficar de nariz virado? Então é uma situação complicada. A gente sabe dos problemas que gerou o Ramon Dias ficar expondo a 777 o tempo inteiro aí nas entrevistas coletivas. Para o torcedor é maravilhoso, ótimo, que fale mais, que é bom para a gente saber o que está rolando. Mas na relação institucional patrão-empregado, a relação azeda, óbvio que azeda. Então tem muita coisa conflitante. E esqueceram toda a confusão falando do campo e do jogo, o Vasco joga mal com o Ramon Dias já desde o ano passado. O trabalho do Ramon Dias é fundamental para o Vasco não ser rebaixado, isso ninguém nunca vai tirar dele, e a gente tem que ter um sentimento de gratidão e ponto. Porém, se a gente for analisar friamente ali, o Vasco não foi rebaixado na reta final porque geral pipocou. Vocês lembram que nas rodadas finais ali, o Vasco passou 3 jogos sem ganhar, inclusive, se eu não me engano, com 2 derrotas. Ele empata com o Atlético Paranaense fora, ele toma um 4x1, 4x2 do Corinthians dentro de casa em São Januário, e tem mais um jogo aqui que eu tô tentando lembrar. E pra nossa cagada escalafobética, todo mundo na rodada ali tropeça. E por um milagre a gente não volta pra zona. E o Vasco jogava mal. O Vasco competia, não sofria tanto assim defensivamente, mas ofensivamente o Vasco tinha uma dificuldade enorme para poder construir jogada. Era Lucas Piton cruzando e o Verrete cabeceando e torcendo para o Paulinho conseguir fazer alguma arrancada por dentro. O Vasco vivia disso. Vamos refrescar a memória aí. Ou o Vasco jogou um super futebol no Brasileiro do ano passado. Em 24, o Vasco está ainda pior. Vem a mudança para o sistema de 3 zagueiros. Aquele sistema não encaixa. E o Vasco faz jogos muito piores em 2024 contra adversários piores. O Ramon Dias só pegou time de Série A no Brasileiro do ano passado. Esse ano tem jogos patéticos, no plural, contra o Nova Iguaçu, 3 partidas. Nós temos Água Santa. Tivemos essa derrota humilhante agora para o Criciúma dentro de casa. Então, o trabalho em si já é ruim. Esse ano só piorou. Tô falando de campo e bola, tá? Mas enfim, então tá feito o enredo. Hoje não passa. A gente deve ter a comunicação até oficial. De fato, no momento que eu estou gravando, 12h30 aqui da segunda-feira, dia 29 de abril, não existe ainda nenhum comunicado sobre a demissão do Ramon Dias. Então vamos aguardar o comunicado oficial. A gente sabe como é que é futebol. Assim como o Ramon pegou todo mundo de surpresa com o pedido de demissão e gerou essa confusão toda. Vai que a coisa muda no último segundo aí, alguém liga para alguém, pede desculpa e o barco segue, tá bom? Então é isso, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas eu acho que a relação azedou e é difícil o negócio seguir à frente. Valeu? Tamo junto.